Este é mais um episódio do podcast Gestão Sem Crise com Débora Gianotto. Hoje nós vamos abordar compliance e governança corporativa. E sim, gente, é um assunto para pequenas e médias empresas. Por quê? Toda empresa grande começou pequena. E hoje eu trouxe uma advogada especialista no assunto. Eu vou ler para vocês o currículo dela e enquanto eu leio, corra, pare esse vídeo, corra e vai pegar papel e caneta porque hoje vai ser uma aula, inclusive para mim. Então eu vou ler agora, tá? Pegar o óculos, né? Que a gente passou dos 18, né? Então ela se chama Ana Bonamico. Olha que nome interessante. Ela é advogada, especialista em direito empresarial e tributário internacional, compliance e ESG. Ela é PhD. Vai vendo a importância desta mulher. Ela é PhD em filosofia política pela Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Ela tem inúmeras outras certificações de liderança, compliance e ESG. Ela é membro da Comissão de Compliance da OAB, membro do Comitê Jurídico da Câmara de Comércio de São Paulo e Itália no setor de regulação, concorrência e no setor de ESG. Ela é membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa nos SQUAD de Ética, Compliance, Governança e ESG. Ana, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Eu sei que a sua agenda é complicadíssima, eu sei que é difícil você estar aqui, então vamos aproveitar o máximo tudo que você tem para nos ensinar, que para mim vai ser uma aula. Obrigada, Débora, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, de falar de um tema que, na verdade, é de extrema relevância e que vem se tornando uma tônica muito importante, não só na alta cadeia, mas bem como você colocou. Agora é uma nova era para a governança e compliance, é a cadeia de suprimentos que vai entrar exatamente das pequenas e médias empresas. É, porque nós, né, pequenos, que estamos começando agora e os médios ainda que está começando a se estruturar, precisa de organizar esses temas. Compliance é uma coisa que pega muito e a governança vai fazer com que a sua empresa esteja mais estruturada e consiga sobreviver nesse mercado tão acirrado. Conta um pouquinho, quem é Ana? Por que direito? Veio de família? Não? Conta um pouquinho da sua história pra gente, Ana. Na verdade, não. Minha família majoritariamente são de engenheiros de grande porte, né? Minha família veio de uma empreiteira que hoje é a Odebrecht, mas na época chamava CBPO. E a minha mãe é médica, meu pai é engenheiro, e eu sempre tive uma curiosidade de compreender por que as pessoas obedeciam às leis. Então eu me lembro com 6 anos eu assisti aquele filme famoso, antigo, do Gandhi, com o Ben Kingsley, um filme enorme, e eu me encantei com a forma com que o Gandhi tratou, ele era advogado, né? Sim. Tratou uma situação que era muito pontual, e ele conseguiu imprimir novas ideias, que na verdade não eram novas, ele tirou dos Vedas, etc., mas de resolução de conflitos, de eventualmente ter leis injustas e como tratar, na verdade, o relacionamento entre as pessoas. Então eu sempre quis fazer direito desde os 6 anos de idade, entrei na faculdade, me apaixonei pela filosofia, mas sempre fui nesse campo, né? Fui pensar um pouco que era, na verdade, essa ideia de obediência, por que na verdade também as pessoas desobedecem à lei, por que as pessoas fraudam. E acabei entrando no primeiro momento na construção da minha carreira com direito administrativo, fui entender as obrigações do Estado e por que as pessoas devem compreender bem essas obrigações do Estado, por uma necessidade do escritório que eu trabalhava na época, que era até aqui em Campinas, um dos poucos escritórios de direito administrativo do Brasil. Eu fui para a área do tributário, porque não tinha um tributarista ali. E pela minha facilidade de línguas, eu sempre tive uma relação bastante forte com viagens internacionais, eu acabei me especializando nessa área, que é de tributação internacional, que não é IRPJ, não é ICMS especificamente, que é, na verdade, prevenção de lavagem de dinheiro. Uhum. E esse é um dos temas de compliance, mas que eu tenho, pela formação de tributarista, uma visão um pouco mais operacional de aonde pode estar aquele gancho da evasão fiscal, sim, que é muito prejudicial. Então, fui me especializando e a gente foi crescendo, né, com relação a isso, porque compliance, no primeiro momento,
ele vem falar majoritariamente sobre lavagem de dinheiro. É assim, inclusive, que começam as regulações nos Estados Unidos a respeito de compliance. Foram os escândalos dos anos 70, o Banana Gate, o Watergate, entre tantos outros, que começaram a imprimir naquele país a legislação primordial de compliance, que é o FCPA, que é de 1977, mas ele começou uma elaboração em 1970. E isso foi trazendo, né, novas formas de fraudar, novos temas de relevância, na verdade, para a sustentabilidade dos negócios. E hoje a gente tem um pool aí gigantesco de temas de importância que, na verdade, falam da nossa relação na gestão de pessoas, que é o que vocês fazem, né, no RH. Então, vocês viram? Só a apresentação dela foi tudo isso. Corre, pausa esse vídeo e vai buscar papel e caneta, porque senão vocês vão perder uma aula gigantesca. Esse tema é complexo, a gente viveu aí o mensalão, o petrolão, e a gente sabe o quanto que isso é complexo, né, Ana? Mas assim, qual é a diferença de compliance e governança? Qual a importância de cada um? Eles se relacionam, se correlacionam? Como que é esses temas? Olha, eu até trouxe aqui, eu vou fazer a propaganda, porque eu sou membro do IBGC. Aqui, esse é o Código de Boas Práticas, ele é disponível gratuitamente para todas as pessoas, é um instituto que faz isso, traz a causa da governança, né, como seu forte, e é sempre gratuito os trabalhos, nós somos voluntários ali, ninguém ganha para nada. Olha que interessante. E a ideia de governança, eu vou ler ela, porque foram palavras escolhidas a dedo, e elas já dão uma pista do que significa a governança. Certo. Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselhos de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Então, na verdade, a gente tentar entender qual é o ambiente ético que a gente vai trazer para a nossa organização. Enquanto que a governança está trazendo essa análise a respeito dos possíveis conflitos de interesse, que é algo que é extremamente danoso, né, na verdade, para um negócio como um todo, é o nascedouro da corrupção, sim, 99% dos casos. O compliance, que vem dessa palavra em inglês, to comply with, né, de estar em conformidade, ele vai trazer exatamente essa ideia, vai conformar aquela estrutura ética e de responsabilidade que nós vamos estruturar através da governança. Então, é como se fosse uma coisa meio matriarcal, sim, né? A mãe vai colocar ali as regras, os valores da organização da casa, e o compliance vai fazer a coisa acontecer. Então, essa relação, ela tá não só dessa forma simbólica, mas nos princípios gerais da governança, que são 4, que a gente pode falar um pouco mais sim sobre eles, que eles vão se relacionar, ou seja, eu vou tentar estruturar aonde que eu vou colocar cada um desses pilares de governança, e isso não é uma coisa só de multinacional, isso é uma coisa muito simples, é uma coisa até muitas vezes organizacional, mas sim que ela vai transmitir a missão, visão e valores da empresa, que eu acredito que você já deve ter falado aqui bastante sobre isso, e vai colocar a casa em ordem, vai vigiar aquela empresa para que ela dê certo, exatamente como uma mãe está sempre ali olhando um pouco que os filhos se encaminhem, tenham aí as suas liberdades, as suas autonomias, mas para proteger o patrimônio principal, que é a empresa. Então, eles estão sempre interligados. E se você quer só instituir, por exemplo, eu não sei ainda se eu tenho maturidade para ter governança, eu vou começar pelo compliance. Compliance ele vai ter que começar a desenvolver, ainda que seja uma governança incipiente, vai ter que começar a pensar, porque senão a gente cria um certo Frankenstein, ou o famoso só compliance de papel, que é uma coisa que veio muito forte aí no pós-Lava Jato no Brasil e que está fazendo vítimas, vamos sim colocar dessa forma, né? Que a gente tem que testar essa eficácia, né? Assim como a gente testa muitas vezes os filhos, se eles estão, né, se eles compreenderam seus limites, é a mesma coisa que vai acontecer no programa de compliance. Então, Ana, em relação a toda essa estrutura, então assim, eu posso começar mas no mesmo momento eu já tenho que pensar em alguma outra coisa. Então, assim, eu posso começar com compliance para que a estrutura da minha empresa não faça nada de errado,
e paralelamente eu vou trabalhar a minha governança. Que assim, dentro, né, da cultura organizacional, tem todos esses fatores, né? Eu Sim. tenho lá a governança, eu tenho o ESG, eu tenho o compliance, então tudo dentro, acoplado, vamos dizer assim, dentro da cultura organizacional. Então, assim, eu posso começar por um e paralelamente o outro. Começo pelo compliance, começo pela governança. Mesmo uma empresa que acha que não tem governança, ela sempre tem, Sim. porque ela tem um dono. Sim. Então já começa aí. Né? E um primeiro passo para iniciar uma implementação de um programa de compliance é uma grande dúvida. Não tem um manual específico Sim. que diz você tem que começar por X, Y, Z. Ok. Mas naturalmente um bom profissional de compliance ele vai começar conhecendo a empresa. Ele vai conhecer qual é a realidade dessa mínima estrutura de governança, quais são as afetações, que mercado que está, quais são as relações internas e externas que tem, que é quando a gente começa a montar a nossa primeira matriz de risco, nesse momento de conhecer a empresa. Com isso, a gente já está pensando também, naturalmente, aqui na gestão de riscos integradas, como que a gente vai, eventualmente, modificar, melhorar, aperfeiçoar, monitorar esse sistema de governança e traçar um plano de ação. Porque não é só fazer um monte de papel de políticas. Sim. A gente faz bastante no escritório, porque tem gente que não quer gastar com essa implementação, né? Conta e risco. Mas a ideia é que, na verdade, um programa de compliance, ele comece a ser implementado, mas ele vai ser parte da cultura da empresa. Certo. Então, não tem como dissociar um do outro. O que eu posso fazer, dependendo do tamanho, né, do perfil da empresa, é, na verdade, ter uma acumulação de funções num determinado setor, seja um setor interno, se não é setor, é uma pessoa que é setor, muitas Sim, vezes, exato. em pequenas empresas, seja por contratações externas, e montar esse plano de ação, mas eles são, na verdade, indissociáveis. Não existe compliance que não esteja enraizado numa estrutura de governança. Então, não tem nem como começar um com o outro. Eles vão estar sempre nessa simbiose. Eu acho que a grande maioria das pequenas e médias empresas falam assim, eu não tenho dinheiro para fazer isso. E assim, eu arrisco dizer que tem empresas que não sabem nem o que é compliance. Sim. Elas estão caminhando, né? Não sabe o que é uma governança, o que é estruturar uma governança. Então, assim, o custo de ter esse profissional, normalmente foi isso que você falou. Ele tem um profissional lá dentro que, além de todas as atribuições, tem mais essa atribuição, vamos dizer assim, é uma atribuição que muitas vezes, mas infelizmente, é papel, né, Ana? É preenchimento de papel para ter um documento para apresentar para uma licitação ou qualquer outra situação que exija essa documentação, né? Mas isso é um risco, porque na verdade, às vezes é melhor você não ter nada do que você ter uma coisa que você não vai poder entregar completamente a auditoria daquele programa de compliance, que é o que a gente está vendo um fenômeno agora, que depois desse boom que teve do ESG no pós-pandêmico, primeiro a gente teve um momento que as grandes multinacionais e as empresas listadas, até por uma regulação específica que a CVM passou, tivessem que entregar os reportes de terceiros, que daí afeta essa cadeia produtiva de fornecedores de bens e serviços, etc. E quase ninguém tinha nada, ninguém sabia. Então, de repente, você tem chuvas, né, de compliance de papel que na prática da execução, né, da entrega desses bens e serviços, elas estão colidentes com a realidade. E isso gera um risco reputacional para quem aceitou aquele primeiro reporte, identificando que existia política, e você perde negócio. Então, hoje não é mais uma questão de custo. Hoje é um investimento para você não perder oportunidades de negócio. Então, acho que depois, mais para frente, a gente vai falar, tem umas novidades legislativas importantes que vão trazendo esse enforcement legal. Porque, no fundo, compliance é uma autorregulação. Ela não é uma normativa que depende da lei. É você querer, e aí já é um tema de governança, que ética que eu quero trazer, ou seja, qual é o compromisso que eu quero trazer. É uma questão de posicionamento de mercado, o que eu quero mostrar para o mercado. Então, é uma definição estratégica dentro da sua empresa. O que eu quero trazer? Eu quero ser uma empresa que é conhecido pela situação de preservação ambiental, Natura, que é um grande case relacionado a isso. O grande posicionamento dela é ser uma empresa que está em dia com as suas obrigações ambientais. Então, todo o panorama
de governança e compliance deles verge para esse objetivo. Então, é uma questão de posicionamento. E isso é um investimento, assim como a gente faz posicionamento de imagem. Exatamente. Né? Então, tem que ser construído dessa forma, com bastante cautela. E, às vezes, admitir que você não tem é uma coisa muito boa. Um dos 4 pilares da governança que se reflete no compliance é transparência. É o principal pilar. Porque se eu sou, naturalmente, uma empresa ética, eu quero mostrar para todo mundo que eu sou ético. Porque isso é um valor que agrega valor aqui na valuation, né, na avaliação do quanto que é, na verdade, o capital reputacional da minha empresa. Se eu sou transparente, eu tenho que mostrar não só os papéis, eu tenho que mostrar a eficácia e a sequência desse aprimoramento. Então, são investimentos que, na verdade, eles começam no mindset. Tem que ter uma virada de chave da alta gestão, que inclusive é o primeiro pilar, né, das políticas de compliance, é o comprometimento tem que ser sempre top-down, né, Ana? Porque, assim, se a alta direção não estiver com essa mentalidade de eu preciso fazer, mas fazer de verdade, não só em papel, o resto não vai fazer mesmo. O quadro hierárquico abaixo não compra a ideia, né? E não só top-down nesse sentido, eu tenho que ter um comprometimento de ser o exemplo. Aqui é um lugar onde o diga-me com quem andas que te direi quem és, ele vai ter toda a diferença. Porque a gente pensa sempre só nesse tom, né, de cima para baixo, né, o top-down. Mas, na verdade, a maior parte do cometimento de fraudes está nos middle ranks, que são os cargos intermediários, né? Porque existe um risco muito grande reputacional para aquela pessoa que está em alta gestão, principalmente em estruturas de governança mais maturadas. Você tem ali altos salários, você tem uma reputação de mercado, você tem um CPF envolvido em questões de compliance regulatório, principalmente em setores que já são altamente regulados, como bancário, de mineração, setor de saúde, setor de educação. Você já tem legislações que têm um compliance regulatório bem instituído. E a base, na verdade, ela acaba sendo, em função da necessidade salarial, do desemprego, né? A tia do café, a faxineira, elas têm pouquíssima tendência. Se aquilo acontecer, uma fraude, e não é só fraude que eu estou falando necessariamente de roubar dinheiro, de desvio de dinheiro. É de conduta. Fraudes de conduta vai ser em geral, né? Os estudos já comprovam isso. Vai ser em função de uma panela de pressão, muitas vezes corroborada por essa situação socioeconômica de desprivilégio. Mas a pessoa que está no meio, essa é que na verdade tem que ser o olhar de águia de um setor de compliance ou de um RH, porque são as pessoas que elas têm condições, na verdade, de pensar ético. E quando a gente está falando de governança, é isso. Eu estou pensando eticamente, eu vou usar o compliance através das suas políticas, de ferramentas, como, por exemplo, treinamentos, que é Fulcral, treinamentos, canal de denúncias, que é outra ferramenta muito centralizada, para eu poder modular não só a persecução, ou seja, a parte sancionatória que vem com compliance, porque a gente tem que ter, evidentemente, a pessoa precisa saber que se ela cruzar uma linha vai ter uma sanção, mas é o educar corporativo. Eu quero que aquele colaborador, ele passe a refletir, ele tem que criar mecanismos de um pensar ético. E isso, só se a alta gestão estiver comprometida, ela vai compreender, porque senão ela vai acabar sufragando essas pessoas para um corner, onde o que ele acha que não está dando certo, a culpa é desse middle rank. Isso gera uma panela de pressão que vai levar as pessoas necessariamente a cometer pequenas fraudes, e aí vai aumentando. E aí, dependendo de como que é a punição, ela se sente mais liberta. E ela perde, né, um pouco desse senso de que, na verdade, ela está ali representando uma missão, visão e valores. Ela não está só construindo a própria carreira. Então, isso tem que estar muito expresso nessa construção desses programas. Gente, compliance não é o código de ética, aquele código de ética que a gente assina, está ciente quando a gente entra na empresa, na integração da empresa, né? Nos primeiros dias é um pouco mais elaborado. O código de ética norteia o que os colaboradores podem ou não fazer dentro da empresa. E o código de ética
está inserido no compliance, porque ele é muito mais robusto, tá? E assim, o que a Ana disse é realmente, se a alta direção não estiver com interesse real para que isso aconteça de fato, não vai acontecer, porque daí entra aquele ditado popular: faça o que eu falo, não o que eu faço, tá? Então, compliance não pode ser isso. Compliance tem que ser fazer de fato, real. Ana, quais são os riscos que as pequenas e médias empresas correm ao não fazer isso? Tipo assim, não quero mexer nisso, que é muito complexo, não quero investir nisso. Porque a gente sabe que eles não pensam como investimento, e sim eles pensam como, vou ter mais um custo. Quais são os itens? Você consegue elencar para a gente, citar alguns? Sim, e são os mesmos riscos de uma multinacional, só que dentro de uma proporcionalidade, né? A gente tem que lembrar essa palavra que eu tinha até anotado para a gente não esquecer. Compliance é sobre proporcionalidade. Então, esse mito de que é custo, ele tem que cair. É esperado de uma multinacional um programa robusto, porque ela tem recursos, ela tem maturidade organizacional para poder implementar, por exemplo, um setor específico de compliance autônomo, que vai chegar num GRC, né, que é Governança Risk Assessment Compliance. Agora, uma pequena empresa, ela não vai ser cobrada da mesma forma, independentemente do que eventualmente uma legislação possa prever. É sempre proporcionalidade, mas os riscos são sempre os mesmos. É um risco de conformidade, um risco operacional e o risco reputacional. Risco de conformidade, todas as empresas vão estar dentro de um escopo legal do qual elas têm que atender, que são regras de setor, que é, como a gente falou, uma das primeiras avaliações que a gente vai fazer é conhecer essa empresa, onde que ela está inserida, que mercado é esse, preciso da vigilância sanitária, tem que levar para o CAD essa situação, o que eu tenho que atender, né, dentro do meu setor na parte regulatória. Então, essa primeira franja, que foi inclusive que começou, né, lá nos anos 70, as ideias de compliance, que é o compliance de conformidade e regulatório, isso daí, mesmo que você não pense que é uma política de compliance instituída na sua empresa, todo mundo busca. Você já tem um início ali, né? A gente pode só estruturar ele um pouquinho melhor para poder criar documentações que vão corroborar com essa demonstração, porque o que você tem de bom você tem que mostrar, que é isso que agrega valor. Depois o risco operacional. Se eu não sei como é que a coisa está funcionando dentro da minha empresa, se eu não acho responsável direto, se eu não tenho uma cadeia de responsabilidade bem instruída, bem instituída, eu posso estar perdendo dinheiro. Sim. Turnover, né? Então, exatamente. Que chama, você falou que chama absenteísmo, né? Absenteísmo é faltas e atraso, turnover é a saída dos colaboradores, né? A gente tá aprendendo aqui os termos em português, mas o turnover, especificamente, é sempre um sintoma de que tem alguma coisa errada. Isso tem um custo financeiro, né, na ponta do lápis para a empresa, mas isso também pode refletir no terceiro risco, que hoje é o grande risco, que é o risco reputacional. Se antes a gente já tinha a necessidade de criar uma boa reputação de mercado e era mais aqui no boca a boca, hoje com as redes sociais, você estalou o dedo, falou uma palavra errada, né? Você mata um negócio instantaneamente. Exato. E pode ser negócio de anos, né, Ana? Às vezes um colaborador que pega um celular e grava qualquer coisa. Estourou uma bomba ali, você tem que estar monitorando. Então, o compliance, ele vem exatamente para isso. Ele vem para proteger a empresa, às vezes até do dono, né? Que as pessoas ficam míopes ao longo do tempo, mas ele vem para poder prevenir, detectar e agir. Então, a ideia é que você comece a ter esse mindset, ter essa mudança da sua cultura como dono de empresa, como gestor, de que essas ações, e aí a gente tem uma liberdade criativa para fazer milhões de coisas, né? Você não precisa ser só as políticas de papel. Eu já tive uma situação que era um campo de mineração, por exemplo, e que eu tinha trabalhadores em escopos diferentes. Eu tinha trabalhadores que estavam no campo de mineração, que é uma atividade que naturalmente já é bem problemática, com bastante, a questão, né? De saúde, né? É uma categoria especial, uma aposentadoria especial, né? Tamanha insalubridade. Aí eu tinha um outro campo que era a fábrica, que também era mais complicado, mas eu tinha refeitório.
Depois eu tinha o pessoal do escritório executivo e eu tinha que desenvolver uma política anti-assédio, porque a empresa estava obrigada, uma empresa listada, então já existem obrigações dali do risco de conformidade, eu tinha que atender. Eu não vou ter como fazer, por exemplo, a mesma mensagem e a mesma comprovação de que eu estou atuando em prol dessa conformidade, né? Para os 3, 4 setores que eu tinha. Então, a gente mandou estampar, por exemplo, nas marmitas que iam para o pessoal que estava lá no campo de mineração, desenhos, sabe? De política anti-assédio, o que é legal, o que não é legal fazer. É uma forma de comunicar. Então, o bacana do compliance é que, para além dessa estrutura que acaba recaindo um pouco mais numa ideia de estrutura jurídica, regulatória, você tem uma liberdade criativa que vai ter relação com o teu negócio, com a tua realidade, para poder passar, na verdade, uma ideia de conformidade. Como que nós vamos cumprir os combinados? E aí o código de ética, ele é o primeiro combinado. Sim. Então tá aqui, ó, a gente combinou que não pode assediar. E o que a gente considera assédio é XPTO. Então, se acontecer isso, vão ter tais e tais sanções. Então, esse combinado a gente tem que ir reforçando, a gente tem que ir educando de forma criativa. Sim. Mas usar todos os meios de comunicação, né, Ana? Porque, assim, foi interessante ter essa divulgação em forma de desenho para as pessoas que estão mais lá na parte operacional mesmo. Porque não adianta ficar falando com eles, que o meio de comunicação deles tem que ser adequado para eles. Então, assim, cada nível hierárquico, cada situação, cada planta, cada empresa, ela precisa ter um meio de comunicação adequado. Porque se eu usar o mesmo meio de comunicação, eu não consigo atingir toda a minha população. E eu preciso que essa informação, né, chegue a todas as pessoas, né? Da tia do cafezinho ao CEO, né? Esse é o segundo pilar de governança, que é a equidade. Exato. Então, assim, a equidade é o tratamento isonômico que eu tenho que dar, que não é necessariamente igualdade. Eu também sou totalmente contra esse negócio. A gente precisa ter igualdade. Não é. Na verdade, equidade. A gente tem que entender o que equidade é isonômico, ou seja, tem que dar oportunidades, e aí vão se refletir todos, né? Da transparência que eu estou tentando trazer, tratar todos, na verdade, com isonomia, dar as oportunidades igualitárias. Então, quando a gente fala de compliance, que existe uma auditoria interna, que pode ser a auditoria do próprio programa de compliance, etc., a gente tem que testar para ver se a coisa funcionou. Sim. Porque às vezes as ideias, elas são maravilhosas no papel, mas na prática, naquela empresa não estão funcionando. A gente tem que ter em mente esses testes também, né, relacionados a como isso está chegando para todos. É parte dessa isonomia e tudo isso a gente vai documentar. Então, uma parte do programa de compliance é construir esse conjunto probatório, porque está todo mundo sujeito à fiscalização, sim. Fazer uma análise, né, de qual é o escopo, do porquê que eu estou fazendo aquilo, qual que é o objetivo, na verdade, da empresa em se constituir, é porque de repente eu achei bacana, ou é porque eu já tomei uma multa de qualquer natureza, fui pego pelo fisco, né, porque a gente tem várias áreas de compliance tributário, basicamente hoje é seguir as regras, né, você evitar a evasão e promover a elisão fiscal através de instrumentos de compliance tributário. Que não adianta, só o contador, infelizmente, não resolve. Precisa contratar um tributarista especializado nessa área. Porque existem muitas coisas que nós não sabemos, porque é complexo no Brasil, né? A legislação, todas as legislações, não só tributária, mas a tributária como envolve números. Então, assim, a gente já tem aquela coisa com a matemática, né? E a interpretação, ela é dúbia, né? Ou não, é uma interpretação errônea minha dessas questões aí. Aí eu posso fazer, não posso fazer, eu fiz, você é autuado, fui autuado, não era para ser autuado. Essas brigas que a gente sabe que tem 20 anos que estão aí no Supremo, né? A gente sempre tem que presumir que a autuação virá.
né? Então, assim, tanto por uma perspectiva de compliance, quanto por uma perspectiva jurídica, porque são departamentos que não deveriam estar conjuntos, né? Mas, às vezes, Sim. é o que dá, né? Exato. Porque eles têm escopos diferentes. O jurídico, ele vai tentar defender a narrativa, e o compliance, ele vai prevenir, vai tentar ter um controle da narrativa. É um preventivo, antes, né? Por isso que vocês Preventivo do devem ter visto, preventivo. o que são as delações, né? Os acordos de leniência, né? Que a gente tem aí a referência do manual da CGU durante esse período, né? Da Lava Jato, mensalão e etc. É você estrategicamente saber quando você vai fazer uma autodenúncia. Sim. Porque essa é a grande importância do compliance. Prevenir não conseguir prevenir, né? Tá sujeito a falhas, não tem problema. Vou detectar, eu vou fazer uma avaliação, né? E aí se relaciona ali com aquela ideia de monitoramento, né? Das organizações que a gente estava falando na governança. Então, eles estão sempre andando em conjunto. Vou fazer uma avaliação de risco do que vale mais a pena. Será que vale mais a pena eu fazer uma denúncia, uma autodenúncia? Por quê? Porque daí eu posso ter uma vantagem na investigação, que é ter um controle de narrativa, né? Como a gente faz gestão de crise. Gestão de crise não está teoricamente, né, nas teorias de compliance, como um dos pilares. Mas a gente está vendo que a realidade atual, quantos escândalos a gente teve de janeiro até agora. Nossa, né? Só aqui no Brasil, inúmeros, né? Inúmeros. Gestão de crise vai ter que se tornar um pilar de compliance. Porque elas estão falhando exatamente aí. Elas já tiveram a falha de governança, de compliance, de auditoria, etc. Mas elas não souberam comunicar. Então, o compliance, e aí ele vai ter um braço com RH, ele vai ter um braço com finanças, etc., né, financeiro. Você tem que ter uma cadeia de responsabilidades, uma cadeia de acionamento dessas responsabilidades já treinada, e aí é um tema de governança, né, saber quem eu tenho que acionar em crises para que isso seja eficaz, porque senão não adianta nada. Todo o meu trabalho pode ter ido pelo buraco e a gente não recupera o capital reputacional. Exatamente. É assim, no nosso mundo, né, às vezes a gente ouve, quando a gente ouve Employer Branding, é a marca, né? O quanto que a marca é percebida. E assim, quando nós vimos nesses grandes escândalos que a gente vê, escândalos mundiais, né? O quanto que isso, a empresa, se ela não quebra, né? Se ela não deixa de existir, a marca dela perde-se muito valor. E daí entra na minha área. Ninguém mais quer trabalhar naquela empresa porque é ruim eu falar assim, eu sou fulano de tal, onde você trabalha? Na empresa X. Então, assim, nós vimos o quanto que inúmeros colaboradores sofreram retaliações por trabalhar em algumas empresas, né? E o quanto que isso é prejudicial para toda a cadeia, como você acabou de explicar para a gente, né? Ela vem de cima e vai se dissolvendo, né? Até que a empresa ou tenha que trocar de nome ou ela literalmente deixa de existir, porque ela não tem mais sustentabilidade de idoneidade, né? Ninguém mais quer aquilo perto, próximo, né? O caso da Petrobras é um caso muito interessante. A gente tem colegas, inclusive aqui do IBGC, que eram funcionários da Petrobras quando teve aquele escândalo. Sim. E eu tenho um colega, evidentemente não vou falar o nome, Sim. Ele ficou 9 anos desempregado. Por conta disso, porque ele trabalhava, ele não tinha nada a ver, ele estava em outro setor, não tinha nada a ver com o objeto do escândalo. Mas ele tinha no currículo que ele era funcionário da Petrobras, ele ficou 9 anos desempregado. Ele entrou em depressão, porque ele não conseguia mais dialogar com as pessoas, porque todo mundo só queria saber da Petrobras. Sim. E a Petrobras em si, apesar de todos os escândalos, ela tem um programa de integridade fantástico. E ele é um bom exemplo do quanto, na verdade, para estruturar, você pode fazer uma coisa muito simples. Tem só 19 artigos o Código de Conduta. Ele está público. Pode entrar no site da Petrobras e colocar lá Código de Ética e Conduta, que vocês vão ver, porque está disponível publicamente, né? É muito simples o combinado, mas, na verdade, é uma empresa robusta, enfim, tem uma série de dificuldades. Eles estão sempre melhorando. Então, você tem que entender que isso é um investimento que vai trazer sustentabilidade para o seu negócio. Sim. E aí, é onde se cruza com a ideia do ESG. O que é o ESG?
O ESG, na verdade, são as métricas que vão dar forma a uma estratégia de sustentabilidade que a sua empresa já tem que ter na mente, pelo menos, ou em princípio de execução. Porque como a gente vai medir isso, você pode ter regulação no seu setor, mas você pode estar num setor que não está regulado, que não tem métrica. Então, o ESG, ele vai trazer forma, e deveria ser GSE, né? O pilar principal para você estruturar qualquer uma das outras políticas, inclusive com essa ideia de que sustentabilidade é só a parte ambiental, começa na governança. É quem tem responsabilidade para fazer o quê, né? Dentro de uma empresa, eu vou tratar isso na equidade com isonomia. Eu vou, de repente, criar lá, no setor de aprovação de contas, por exemplo, ou de compras, níveis hierárquicos para aprovação de determinados valores, né? Etc. Isso é tratar com isonomia. Por quê? Porque ele está ali num cargo, eventualmente, né, com maior responsabilidade, então ele está ganhando mais por conta dessa responsabilidade e ele pode aprovar mais, enquanto outros vão estar com outras responsabilidades. Então, essa garantia de como eu vou formatar essa cadeia de responsabilidade, ela é imprescindível para desenvolver qualquer outra política. E se tornou um boom. O ESG, na verdade, tinha outros nomes. Agora que tomou esse nome, desde 2005, com aquela carta do Larry Fink, da BlackRock, etc. E virou um boom, por quê? Porque já não se sabe mais como medir aquilo que a gente quer desenvolver como política de integridade para dar sustentabilidade aos negócios. Então, hoje, a gente está colocando o ESG, na verdade, como uma certa bruxa, né? Que está correndo atrás das pessoas que nunca pensaram sobre isso. E eu vou falar, em 2 ou 3 anos, nós não vamos mais falar sobre ESG. Porque ou você tem, ou você vai estar completamente fora do mercado. Ana, explica para os nossos seguidores o que é ESG, porque pode ser que eles não saibam o que é ESG e a importância do ESG para a continuidade da sua empresa, porque igual você acabou de dizer, daqui a 2, 3 anos, se você não estiver integrado e com toda essa, não só documentação, como a implantação, a implementação dessas 3 letrinhas, né, que você vai explicar, a sua empresa vai deixar de existir também. Tá bom, ESG é uma sigla para Environmental Social Governance, que no português a gente virou ASG, que é ambiental, social e governança. Como eu falei, são métricas, na verdade, né, para que a gente possa ter uma referência na implantação de uma estratégia de sustentabilidade. Então, vai começar pela governança, ou seja, ela tem que estar robusta, dentro de uma proporcionalidade do tamanho da minha organização. Se é uma MEI, ela também tem uma governança, que ela tem que ser instituída por esses 4 princípios que eu acabei não falando, que é equidade, transparência, prestação de contas, que é literalmente prestar contas não só ao fisco, mas contas à sociedade das suas ações, e responsabilidade corporativa, é assumir as responsabilidades e os compromissos que você tem como valores éticos da sua empresa. Então, o G, ele vem para dar, né, esse suporte aí para o desenvolvimento de outras matérias. O social, eu acho que é a letra mais difícil de desenvolver, porque a gente tem muitas questões organizacionais da sociedade que impedem que ele seja plenamente desenvolvido. Aí é onde vão estar os termos de diversidade e inclusão, de cotas, eventualmente, e diminuição de um impacto negativo que o teu negócio possa causar. E todo mundo, né, as pegadas de carbono, a gente está sempre causando impactos positivos e negativos. Então, o social, ele vai olhar muito para dentro, tem um diálogo estreitíssimo com a área de RH, porque se eu quero publicitar que a minha empresa é uma empresa super inclusiva, bacana. Ontem foi o dia do orgulho LGBTQ, né? As empresas tudo pintando a bandeirinha e tal, mas depois no dia seguinte elas não têm um comportamento interno que se relaciona com o que ela está publicitando, esse social já está morto, né? Infelizmente a gente tem muito isso, né, Ana? Infelizmente a gente sabe que tem muito papel, né? Sim. Muito, a gente é legalzinho, mas dentro isso é um risco, né? Entendeu? Um risco operacional e é um risco também reputacional, que a gente tinha falado antes. Então, essas ações, elas começam nessa análise para dentro, com relação ao pilar S, e também é como é para fora, se houver um interesse daquela empresa. Então, tem empresas que lidam aí, estão em áreas de
de comunidades indígenas, estão próximos a áreas periféricas, elas podem vislumbrar que ali existe uma oportunidade, né? E um risco também, porque em geral elas são movidas pelo risco. Um Sim. risco de, eu não estou contratando as pessoas da comunidade, eu estou poluindo o rio, etc. Então ela vai, não só pelo aspecto ambiental, ela vai incluir nessas políticas de S como uma mitigação do seu impacto negativo para tentar transformar aquilo no impacto positivo. E o E, que é o mais desenvolvido, né? Que o E ou o A, dependendo da língua que você escolhe. Se eu falar inglês é esse, o português é o A, né? O ambiental, a gente tem várias referências de métricas e tem setores que já têm obrigações, como o setor de petróleo e gás, por exemplo, setor automobilístico, né? Que a gente já tem regramentos, inclusive internacionais, que vão conduzir como essa métrica vai ser aplicada para aquela empresa. Mas a gente pode pensar nesse ambiental num sentido expandido, né? Que não é simplesmente ter tudo reciclável, reciclagem de lixo. É que a reciclagem é uma das coisas, né? Uma das coisas, né? Hoje a gente tem aí um desenvolvimento de mercado de carbono, de créditos de carbono em profusão, né? Então, de repente, eu estou avaliando que eu posso comprar um crédito de carbono para tentar mitigar esse meu impacto. É o que eu posso fazer naquele momento. Eu ainda não tenho grana, eu ainda não tenho estrutura, ainda não tenho maturidade para uma política, ou isso não se relaciona, de repente, com a minha atividade, não estou enxergando isso. Então, é sempre dentro dessa, de novo, proporcionalidade. E o compliance, ele vai utilizar essas métricas de ESG para poder dar um norte para suas políticas, fazendo aquelas avaliações. Então, é mais ou menos isso que é a ideia do ESG. Só que hoje o ESG, ele já está dando esse novo passo, né? Aqui pode ser que, de repente, o cara que vende cachorro-quente no centro ainda não seja diretamente afetado, mas se eu tenho uma pequena fábrica de sanduíches, se eu sou um pequeno produtor rural, se eu estou em qualquer área que possa estar em algum ponto da cadeia de suprimentos de uma multinacional europeia, a gente tem uma taxonomia de sustentabilidade que entrou em vigor em dezembro do ano passado e que vai fazer valer para além mar, agora até o fim de 2024, ainda é só para os países que estão dentro da União Europeia, mas vai fazer valer e vai impactar de uma forma bem importante, né? Principalmente aqui o agro brasileiro. Sim. Se eu não tiver a demonstração desse compliance baseado nas normas, né, de sustentabilidade que a União Europeia instituiu, eu não exporto mais. E isso vai vir por toda essa cadeia de suprimentos, né? Por exemplo, a Cutrale. A gente vende quase 60% das laranjas consumidas nos Estados Unidos. Tudo produzido aqui no interior. Sim. Eles não têm todas as fazendas, eles compram de pequenos produtores. Então, agora, nesse momento, o que a Cutrale tem que fazer? Ela tem que garantir que esses pequenos produtores vão estar em atendimento. Então, tem muitas multinacionais que estão tendo que investir num auxílio literalmente financeiro. Acho que a Boticário fez isso também. Ela estava dando... A Natura faz isso há anos, né? A Boticário estava dando uma coisa de 600 mil reais para pequenos produtores, para poder pagar esse primeiro custo de adequação, para depois isso se tornar a cultura da empresa, entendeu? Então, são iniciativas que são super importantes nesse momento de autorregulação. E aí, o setor que já é regulado, a gente tem fases do compliance. Hoje, a gente está nesse compliance que se chama comportamental. A gente está fazendo ajustes comportamentais. Mas, ao mesmo tempo, os grandes players, eles já estão passando por uma fase que a gente chama de ação coletiva, como eram as guildas corporativas medievais, porque é autorregulação. Então, elas estão vislumbrando que existem problemas que estão na esfera do direito concorrencial. Por exemplo, a JBS entrou com um pedido de avaliação no CAD para revisar por que só ela que é alvo de fiscalizações e um outro frigorífico, que é a Marfrig, não está tendo a mesma conduta regulatória e fiscalizatória se eles estão em pé de igualdade, né? Então, o setor começa a se organizar e se autorregular em distintos setores para imprimir sistemas de integridade ou de compliance que vão se tornar a métrica do setor. E aí, para o pequeno, isso tem um reflexo, porque isso vai sufocando um pouco. Então, quanto antes, na verdade, as pessoas começarem a entender
que isso é de extrema importância para continuar no mercado, mais barato vai ser esse investimento. Sim. E vai ser uma vantagem competitiva, porque tem sempre uns que vão ser míopes as mudanças, sim, né? Em relação a isso daí, o que eu acho muito interessante, que eu acho que, assim, para o pequeno produtor, né, para as pequenas e médias empresas, se ela estiver dentro de uma cadeia de uma multinacional, ela já está saindo na frente, porque como ela já está recebendo um incentivo para se organizar, daqui a um ano ela está muito mais à frente do que uma empresa que não está, né, nessa cadeia. Então, assim, a princípio pode ser assim, nossa, eu estou sendo castigado por ter que fazer isso. Só que daqui a um ano vai ter esse benefício, né? Ele vai estar um passo à frente, né? Ele vai estar mais organizado do que aquela empresa que não está numa cadeia, não está enxergando ainda a necessidade, está naquela, sentadinho na sua zona de conforto, falando assim, isso não vai dar em nada. E a gente sabe que vai. Vai, né? Dar, porque aqui a gente está falando de cadeia de suprimentos, ou seja, são pessoas, né, empresas, negócios, enfim, que na verdade já estão com uma característica de fornecedor. Sim. Mas o ESG, ele veio também para consolidar, de uma certa forma, um outro público, né, que a gente tem que fazer a avaliação de quem são aquelas pessoas, quem são ideias, quem são partes interessadas, sim, que em inglês são os stakeholders, sim, stakeholders, né? É o capitalismo de stakeholders. Antes era dos shareholders, que são os acionistas, e hoje é um capitalismo de stakeholders. Existe uma mudança comportamental dos consumidores. As pessoas, elas fazem escolhas baseadas em outras questões. Eu não quero, né? Olha aí o veganismo. Se tornou uma marca, exato, mais do que um estilo de vida. Então, quando você coloca produto vegano, vale muito mais. Muito mais. Porque tem valor agregado, tem, né? Um valor agregado que é do consumidor. Uhum. Então, se a pessoa está se sentindo confortável, porque eu não estou nessa ideia de cadeia de suprimentos, eu estou vendendo para o meu bairro, o bairro tem consciência. Até quando você vai vender? Até quando você vai ser marrento e não encontrar ali que, na verdade, existe uma mudança? E essa é uma das coisas que a gente estava dando uma palestra semana passada sobre uma nova legislação que está em vigor, que são as políticas anti-assédio, a obrigatoriedade, né, de empresas que tenham CIPA, de criar programas anti-assédio, que são acima de 10 funcionários, mas, sim, enfim, né, começamos por aí a regulação, sim, mas ela vai acabar migrando para franjas menores de trabalhadores. Muitas pessoas, eu fiquei mais tempo respondendo pergunta do que, na verdade, explicando por que tem que atender. Porque existe uma resistência. Mas isso é um assunto bem interessante de você ter tocado, Ana, porque assim, nós estamos vendo a todo momento que está crescendo essas situações. Eu não sei se acontecia menos, agora está acontecendo mais, ou as pessoas estão tendo coragem para denunciar, porque a todo dia a gente vê informações em relação a essas questões de assédio, né? Então, assim, explica pra gente um pouco sobre essa legislação, o que você está vendo, o que você consegue enxergar neste meio empresarial, o que a gente tem que fazer para minimizar o impacto disso daí, porque a gente sabe que ele é muito encoberto, né? Nós sabemos que a coisa é meio abafada, dependendo do cargo, da pessoa, da situação. As coisas assim, não é bem assim, vamos, segura um pouco, a gente vai dar um jeito, e esse jeito não dá, né? É com relação a essa fase do compliance que a gente está, que é comportamental. Então, como eu falei inicialmente, a ideia de compliance, ela nasce muito com relação à corrupção financeira, né? Todas as legislações do mundo, mas começou nos Estados Unidos, o FCPA, depois a gente teve o UK Bribery Act, a gente teve a SOX, que é a Sarbanes-Oxley Law, que são legislações para fora. A gente teve aqui a Lei Anticorrupção em 2012. Elas sempre foram focadas naquilo que é um grande gargalo internacional, que é a evasão de divisas e corrupção ativa com relação a dinheiro. Porém, elas foram encobrindo, nesses escândalos, muitas outras fraudes de conduta, né? Exato. Foram aparecendo como, na verdade, um problema para as empresas, em termos financeiros, porque elas afetam não só o caixa, mas elas afetam o risco reputacional que a gente tem, sim, que, na verdade, mitigar. Então, infelizmente, se as empresas não se movem, e no Brasil a gente tem, né,
uma certa resistência tem uma em algumas coisas, resistência, né? meio São Tomé, meio pra crer, entendeu? A hora que a gente for fazer, só porque a lei obrigou, você tem também uma certa regulamentação, que é o enforcement, né? Que é uma forma de você forçar as empresas a entenderem que isso daqui é um tema de extrema relevância para a ética desse momento que a gente está vivendo. Então, o programa Mais Mulheres, Emprega Mais Mulheres, é uma política de Estado que ela está começando a ser desenhada, já tem 2 legislações com relação a isso, mas virão novas regulamentações especificando como implementar essa política pública, que é para tornar o espaço de trabalho um lugar seguro, porque o Brasil você deve ter melhor esses dados do que eu. É um país de mulheres arrimos de família. Exatamente. Nós temos 51% da força de trabalho no Brasil são mulheres. E são as arrimos de família, Arrimos são elas que trazem o dinheiro para casa, são elas que cuidam de tudo. Então, quando a gente não protege essa força de trabalho, independentemente do que a pessoa ache, eu estou, na verdade, desprotegendo a economia. Essa que é a lógica da política pública. Então, para poder manter a economia em dia, funcionando, com que as pessoas queiram continuar contribuindo economicamente, que é o que o Estado deve procurar, ele tem que criar uma política pública que vá, na verdade, começar a colocar esses vigias e punir as pessoas se elas não entenderem que elas têm que proteger as trabalhadoras do Brasil, não importa qual é o ranking que ela está dentro dessa hierarquia. E aí a famosa lei do canal de denúncias. Então, as empresas que têm CIPA, esse é o momento obrigacional agora. Parece que em dezembro já vai ter a votação para estender isso para 3 colaboradores, ou seja, só vai estar fora basicamente a MEI, né? Sim. E tem uma lógica, né? Se você já tem CIPA, você já tem alguma comissão, que antes era comissão interna de prevenção de acidentes, agora é CIPA-A, e assédio, né? Que vai ter que criar uma política de compliance para poder monitorar essas condutas. Então, vai ter que ter política de código de conduta, ética, relação com terceiros, prevendo as questões de assédio, porque o assédio pode não vir de dentro, ele pode vir de fora, né? De um fornecedor, de um fornecedor, ou até me perguntaram, e se o call center, né? Que hoje em dia é o curral dos trabalhadores, coitados, são massacrados. Tem pessoas que são os clientes que assediam as telefonistas, os telefonistas, né? Isso tem que estar previsto na sua política anti-assédio de acordo com a atividade que você está desenvolvendo. Você tem que demonstrar como empresa que você está fazendo o seu melhor, para você se eximir de responsabilidade se aquilo for um fato isolado, principalmente em casos de assédio, que às vezes tem pessoas que têm um perfil assediador. Então, toda a parte de compliance, ela vem para proteger a empresa com essas estruturas de cadeia de responsabilidade, no caso de você não conseguir lidar com aquele funcionário. E detectar se é de fato um funcionário ou se, na verdade, a gente está deixando um ambiente que seja propício a isso. No caso de uma reincidência, de substituição de trabalhadores. É aquela questão cultural, né? Tem alguma empresa que tem uma cultura de acobertamento. Exato. Não adianta você culpar o seu funcionário. Ou facilitação, exatamente. Né? Ou facilita, porque tem empresas que facilitam porque a empresa vai ser responsabilizada financeiramente, civilmente, dentro do âmbito do direito do trabalho e também penalmente. Então, esse é um risco que ficou declarado e enterrado ali com a lei, que se a empresa não tiver como demonstrar que ela realmente tomou todas as iniciativas possíveis e inimagináveis para prevenir que isso aconteça, o dono pode ir preso, eventualmente. O dono da empresa, que nem sabe o que está acontecendo. Então, você tem que investir nisso. E aí, o canal de denúncias, ele se transforma... É uma das obrigações da lei para quem tem CIPA. E pode ser muito simples. Eu posso colocar uma caixinha, aquelas com cadeado, no banheiro. Sim. Pode ser um canal de denúncias primário. Não precisa ser um super canal terceirizado. Uma superestrutura, né? Uma superestrutura. Aí entra a parte da criatividade e proporcionalidade de budget, proporcionalidade à estrutura da empresa. Onde, na verdade, eu tenho que ter uma métrica que espera denúncias. Empresa que não tem denúncia, que fala, na minha empresa não tem fraude, ela está redondamente enganada, porque todas têm, pode não ser intencional, mas todas têm, e ali ela está se jogando na fogueira. Sim. Então, o RH... Está negligenciando, né? Uma realidade. Exato. Entendeu? Então, essa lei, ela vem trazer alguns instrumentos, e o principal que foi escolhido foi a implementação do canal de denúncias, para que a empresa possa tomar essas providências e
ter um lugar onde a pessoa, no fundo, vai poder relatar o que está acontecendo e promover uma área que é importante dentro de compliance, que é de investigações internas, que é uma das que eu sou certificada e dou aula sobre o assunto, que muitas vezes vai ser uma escolha de um escritório externo, né, de advogados, porque a gente tem um dever de confidencialidade, então às vezes é estratégico isso, com o braço da RH. E aí a parte de treinamentos corporativos nessa seara, ela vem para auxiliar como a gente vai lidar com isso, como a gente vai, na verdade, implementar um bom uso para não ficar vindo assim, tá faltando papel higiênico no banheiro masculino. Ou não gostei do café, a pessoa tem chulé. Né? E trazer uma comunicação mais assertiva daquilo que você vai identificando que são os riscos que a gente precisa começar a mitigar dentro da sua empresa. E esses processos, precisa ficar bem claro, tá, pessoal? Que esses processos têm que estar escritos, porque aí não adianta caso, né, aconteça alguma coisa, exato. Não pode ser falado, não é verbalizado. Eu tenho que provar que eu tomei todas as medidas, eu construí todos esses processos, eu tenho que provar a minha inocência ou, pelo menos, provar que eu comecei a fazer algo para proteger a empresa, para proteger os colaboradores, para proteger a marca, a sustentabilidade da empresa, né? Então, assim, é complexo, é trabalhoso, no começo, como tudo quando a gente vai começar, é trabalhoso no começo, é difícil no começo, mas depois ele vira uma atividade no dia a dia, nas coisas que elas vão estar inseridas dentro de atividade ou de um departamento quando a empresa for maior, ou a atribuição de um colaborador que faça, além das atividades normais, mais essa atribuição. Ana, infelizmente, o nosso horário está acabando, passa muito rápido, porque assim, a gente teria muitas outras coisas para falar, porque a gente não falou nem 1/3 daquilo que a gente precisava ou planejou, né, para falar aqui. Mas assim, o seu conteúdo é riquíssimo, a sua experiência é extraordinária, poderia ficar aqui umas 4, 5 horas conversando, porque eu sei que também você não tem esse horário, né? Eu sei que você não tem esse horário. Mas assim, conta pra gente as suas redes sociais, porque você coloca conteúdo lá, você ensina, você coloca informações que nos norteiam para que a gente não fica tão sem informações ou negar, porque negar a informação, não sei, também não dá certo, né? Porque a legislação, ela é aberta, então essa informação, não estou sabendo, não sei que precisava, um tiro no pé, né? Tá bom, gente. Eu vou dar o Instagram do escritório, que ali a gente tem, de fato, um monte de conteúdos gratuitos, onde você pode ver passo a passo a implementação dos 10 pilares de compliance. Você já consegue ter uma ideia, né, de como startar isso sem custo nenhum. É o BCA_advogados, né, o @. E também a nossa empresa de treinamentos, que é @ESG, né, governance.inc. Estou no Instagram pessoal como Ana, com 2 N's, americano Bonamico, postando conteúdo sobre o mundo da sustentabilidade, mulheres empreendedoras, e convido vocês a conhecer um pouco mais desse investimento que precisa ser realizado. Gente, eu não falei para vocês que essa mulher era fenomenal. Ana, deixa uma mensagem aqui pra gente, pros nossos seguidores, os seus do escritório, os meus, para as pessoas saberem o que fazer, o que ser. Qual é a mensagem da Ana pra gente? Seja nós, empreendedores, empresários, pessoas físicas, mulheres, carreira. Invista em ética. Ética se ensina, ética se aprende, e é o que dá sustentabilidade à nossa vida pessoal e profissional. Gente, esse foi mais um episódio da Gestão Sem Crise com Débora Gianotto. E esse foi um episódio patrocinado pela IMA e pela Prefeitura Municipal de Campinas. E se eu fosse você, eu não deixava de me seguir nas minhas redes sociais. Aqui no Instagram, @debora.gianotto, no LinkedIn, @deboragianotto. E não deixem de assinar o YouTube, que
Em todos os momentos, em todas as semanas, eu vou trazer um conteúdo diferente para que você, empresário, ou que você queira fazer uma transição de carreira, possa ter conteúdo de extremo valor. E vai lá e clica no sininho, porque quanto mais pessoas me seguirem, mais curtirem o meu conteúdo, mais o YouTube entende que esse conteúdo é de relevância e vai entregar para mais pessoas. E eu também estou em todas as redes de streaming. Me sigam em qualquer um, que eu estou lá para ajudar você. Até mais.